Se você já ficou na dúvida entre ter paciência ou estar insistindo na ação errada, este vídeo vai mudar sua forma de investir. Hoje você vai aprender a usar a inteligência artificial para identificar sinais antes que o mercado perceba e tomar decisões com mais segurança. Eu vou simplificar isso passo a passo, mesmo que você não entenda a análise avançada. E o melhor, você pode aplicar ainda hoje, usando apenas os resultados trimestrais das empresas. Insistência ou disciplina? O momento em que a IA expõe a verdade. Eu sou o Nando Riqueza e existe uma linha muito fina entre duas atitudes que parecem iguais para quem investe: paciência e teimosia. A maioria dos investidores acredita estar sendo disciplinada, quando na verdade está apenas evitando admitir que a tese mudou. Carlos conhecia bem essa sensação. Ele tinha uma empresa na carteira há anos. A história fazia sentido, os dividendos eram aceitáveis e o passado inspirava confiança. Quando os resultados começaram a perder força, ele não vendeu. Disse a si mesmo que era apenas um trimestre ruim. Depois vieram 2, depois 3. Nada desastroso, apenas pequenas deteriorações, margens levemente menores, crescimento mais lento, dívida aumentando discretamente. Isoladamente, cada número parecia irrelevante. Juntos formavam um padrão que Carlos demorou a aceitar. Foi quando ele decidiu pedir ajuda à IA. Em vez de olhar o último resultado, a IA analisou a trajetória completa dos últimos trimestres. Ela não avaliava emoções, apenas tendências. E o diagnóstico foi simples: a empresa não estava em crise, mas estava deixando de melhorar. Carlos entendeu algo fundamental. No mercado, empresas não precisam piorar para deixar de ser boas escolhas. Basta pararem de evoluir enquanto outras avançam. A IA destacou 3 sinais claros. Primeiro, queda gradual de eficiência operacional. A empresa precisava gastar mais para gerar o mesmo resultado. Segundo, perda relativa dentro do setor. Concorrentes estavam executando melhor. Terceiro, previsibilidade menor dos resultados, indicando aumento de incerteza. Nenhum desses sinais aparecia como manchete, mas juntos mudavam completamente a leitura estratégica. Carlos percebeu que insistência nasce do apego à história passada. Disciplina nasce da observação do presente. A diferença entre as duas não está na emoção, mas no método. Ele também entendeu que vender não significa admitir erro, significa atualizar informação. O mercado recompensa a adaptação, não fidelidade emocional. A IA ajudou Carlos a criar regras objetivas. Se determinados indicadores piorassem por 3 trimestres consecutivos, a posição seria reavaliada. Não havia drama, apenas processo. Esse sistema trouxe algo novo: paz mental. Ele não precisava mais decidir sob pressão. A decisão já estava embutida na estratégia. Carlos começou a enxergar que investidores disciplinados não tentam prever o futuro. Eles respondem aos sinais do presente. E a IA funciona como um detector silencioso dessas mudanças. Aos poucos, ele percebeu que algumas empresas permaneciam na carteira, não por mérito atual, mas por memória emocional. Quando substituiu memória por dados, sua carteira ficou mais leve e mais coerente. No fim, Carlos entendeu que disciplina não é permanecer sempre. Disciplina é permanecer enquanto a tese continua viva. No próximo tópico, você vai descobrir os sinais silenciosos que mostram que uma empresa ainda parece saudável por fora, mas já começou a enfraquecer por dentro. Prompts práticos. Em engenharia, de Prompt 1. Detectar deterioração gradual. Analise resultados trimestrais consecutivos e identifique sinais de deterioração estrutural que indiquem perda de qualidade operacional antes de quedas significativas no preço da ação. 2. Diferenciar paciência de teimosia. Explique como criar critérios objetivos para decidir quando manter ou reduzir posição em uma empresa, com
desempenho lentamente decrescente. Empresas raramente quebram de repente, elas avisam antes. O problema é que quase ninguém percebe os sinais. Os sinais invisíveis, quando a empresa ainda parece forte, mas já está perdendo qualidade. Depois de entender a diferença entre insistência e disciplina, Carlos começou a observar suas empresas de outra forma. Ele deixou de procurar apenas problemas evidentes e passou a buscar mudanças sutis. Foi nesse momento que percebeu algo desconfortável. O enfraquecimento quase nunca chega de forma dramática. Ele chega silencioso. Uma empresa pode continuar lucrando, pagando dividendos e mantendo boa reputação, enquanto sua estrutura começa a perder força lentamente. Para quem olha apenas manchetes ou preço da ação, tudo parece normal, mas os números trimestrais contam outra história. A IA ajudou Carlos a enxergar o primeiro sinal invisível: crescimento desacelerando sem explicação clara. A receita ainda subia, mas em ritmo menor a cada trimestre. Isoladamente, isso não parecia grave, mas a tendência mostrava perda de impulso competitivo. Carlos aprendeu que crescimento não precisa virar negativo para preocupar. Quando a velocidade diminui continuamente, algo dentro da operação está mudando. O segundo sinal foi a compressão de margens. Margem é o quanto sobra após os custos. Quando ela cai gradualmente, significa que a empresa está tendo mais dificuldade para transformar vendas em lucro. Pode ser aumento de concorrência, perda de eficiência ou menor poder de preço. A IA destacava essa redução como tendência, não como evento isolado. Isso evitava conclusões precipitadas, mas também impedia ignorar padrões claros. O terceiro sinal apareceu no fluxo de caixa. O lucro contábil permanecia estável, mas o caixa gerado diminuía. Carlos aprendeu que lucro é uma estimativa contábil, caixa é dinheiro real entrando. Quando os dois começam a se distanciar, o risco aumenta. Outro ponto importante foi o aumento discreto da dívida. Nada alarmante, apenas pequenas elevações recorrentes. A IA mostrou que empresas em perda de eficiência frequentemente recorrem à dívida para sustentar crescimento artificial. Carlos percebeu que nenhum desses sinais sozinho justificaria uma decisão. O poder estava na combinação deles. Pequenas mudanças alinhadas apontavam uma direção clara. Ele também entendeu por que tantos investidores ignoram esses sinais. Eles não causam medo imediato. Não há urgência emocional. E justamente por isso, passam são despercebidos. A IA trouxe objetividade ao processo. Ela não julgava a empresa pelo passado glorioso, nem pela popularidade atual. Apenas analisava se o negócio estava ficando melhor ou pior ao longo do tempo. Esse tipo de análise mudou completamente a postura de Carlos. Em vez de reagir a crises, ele começou a antecipar mudanças. Não para prever quedas, mas para evitar permanecer em histórias que estavam perdendo força. A maior descoberta foi perceber que empresas raramente deixam de ser boas de um dia para o outro. Elas atravessam um período intermediário, ainda parecem sólidas, mas já não evoluem como antes. E é nesse intervalo silencioso que decisões estratégicas fazem mais diferença. No próximo tópico, você vai entender como transformar esses sinais em decisões práticas, sem cair no erro de vender cedo demais. Prompts práticos, engenharia de Prompt 1. Identificação de enfraquecimento estrutural. Analise resultados trimestrais e identifique sinais sutis de perda de qualidade empresarial, considerando tendência de margens, crescimento e geração de caixa. 2. Diagnóstico preventivo com UEA. Explique como detectar deterioração gradual em empresas lucrativas antes que o mercado reaja, usando análise comparativa de múltiplos trimestres. Analisar
é confortável. Decidir é desconfortável. E é exatamente aí que a maioria dos investidores trava. Tópico 11. Da análise à ação. O momento em que o investidor precisa escolher. Depois de identificar sinais silenciosos de enfraquecimento, Carlos chegou ao ponto mais difícil da jornada: transformar informação em decisão prática. Durante meses, ele acumulou análises, planilhas organizadas, relatórios revisados, indicadores acompanhados pela IA. Tudo parecia claro intelectualmente, mas emocionalmente ainda existia resistência. Afinal, vender uma empresa conhecida parecia mais arriscado do que continuar parado. Carlos percebeu algo importante: o cérebro humano prefere a inércia. Não decidir parece seguro porque evita o arrependimento imediato. Só que, no mercado, não decidir também é uma decisão e muitas vezes a mais cara. A IA trouxe clareza ao mostrar não apenas o estado atual da empresa, mas a direção da trajetória. A tendência apontava perda gradual de eficiência, redução relativa frente aos concorrentes e aumento do esforço necessário para manter resultados estáveis. Foi então que Carlos entendeu um conceito simples: investir não é escolher empresas perfeitas, é escolher onde o capital trabalha melhor hoje. Ele criou 3 perguntas objetivas guiadas pela IA. A empresa está melhorando operacionalmente? Ela está performando melhor que o setor? O risco está diminuindo ou aumentando? Quando 2 dessas respostas se tornavam negativas por mais de 2 trimestres, surgia um alerta estratégico. Isso mudou completamente sua relação com decisões. Ele não precisava mais sentir o momento certo. O momento era definido por critérios. Carlos também percebeu outro erro comum: esperar confirmação no preço da ação. Muitos investidores só agem depois que o mercado já reagiu. A IA ensinou que o preço é consequência, não sinal inicial. A decisão deixou de ser emocional e passou a ser probabilística. Não se tratava de certeza absoluta, mas de aumentar as chances de alocar capital em empresas com trajetória mais saudável. Outro aprendizado foi substituir decisões definitivas por ajustes graduais. Em vez de vender tudo, Carlos começou a reduzir posições progressivamente quando sinais negativos persistiam. Isso reduziu ansiedade e aumentou consistência. A IA ajudava simulando cenários. O que aconteceria se a tendência continuasse? Quanto da carteira estaria exposto ao risco crescente? Essas projeções tornavam o futuro mais concreto. Carlos percebeu que disciplina não significa agir rápido, mas agir quando os critérios são atingidos, nem antes nem depois. O mais curioso é que, ao transformar a análise em processo, o medo diminuiu. Decidir deixou de ser um evento emocional e virou apenas mais uma etapa do método. Ele finalmente entendeu que investidores bem-sucedidos não acertam sempre. Eles apenas corrigem rota mais cedo. E agora, pela primeira vez, Carlos estava pronto para encarar a pergunta final: quando encerrar uma posição, não é desistir, mas evoluir. No próximo tópico, vamos fechar este vídeo mostrando-lhe o momento exato em que encerrar uma posição se torna uma decisão estratégica e não um erro. Prompts práticos. Engenharia de prompt. Nível especialista. 1. Prompt. Sistema objetivo de decisão. Manter, reduzir ou sair. Papel. Atue como um analista quantitativo, especializado em análise fundamentalista de longo prazo. Contexto. Estou avaliando se devo manter, reduzir ou encerrar posição em uma empresa com base em resultados trimestrais. Tarefa. Analise tendência dos últimos 6 a 8 trimestres considerando crescimento de receita, margens, geração de caixa, endividamento e desempenho relativo ao setor. Classifique a empresa em fortalecendo, estável ou deteriorando. Indique ação sugerida, manter /
reduzir/sair, com justificativa lógica. Formato da resposta: 1. Diagnóstico operacional. 2. Tendência estrutural. 3. Nível de risco crescente ou decrescente. 4. Decisão recomendada com racional estratégico. 2. Prompt: conversão de análise em plano de ação. Papel: atue como estrategista de portfólio focado em disciplina decisória. Contexto: quero transformar análises trimestrais em regras práticas de gestão de carteira. Tarefa: criar critérios objetivos que indiquem quando reforçar, manter ou reduzir posição. Evitar decisões emocionais ou baseadas em preço de curto prazo. Incluir exemplos práticos de aplicação trimestral. Formato da resposta: regras claras de decisão, indicadores gatilho, frequência de revisão, erros psicológicos evitados. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. O investidor maduro não vende porque perdeu esperança. Ele vende porque ganhou clareza em encerrar. Também é evoluir, o verdadeiro ajuste de carteira. Eu sou o Nando Riqueza e existe um momento na jornada do investidor em que ele percebe algo que muda completamente sua relação com o mercado. Manter uma empresa não é sinal de convicção. Às vezes é apenas dificuldade de encerrar um ciclo. Carlos chegou exatamente nesse ponto. Depois de meses acompanhando resultados com a ajuda da IA, analisando tendências, comparando o desempenho setorial e observando sinais silenciosos de enfraquecimento, ele já tinha todas as respostas técnicas. O que faltava não era informação, era decisão. A empresa ainda parecia boa, continuava lucrativa, ainda pagava dividendos e não enfrentava nenhuma crise evidente. Mas a trajetória mostrava outra realidade: crescimento menor, eficiência reduzida e perda gradual de competitividade. Carlos percebeu algo essencial. No mercado financeiro, o risco raramente aparece como desastre imediato. Ele surge como estagnação prolongada. E estagnação tem um custo invisível, o custo de oportunidade. Enquanto o capital permanece parado em uma empresa que deixou de evoluir, outras oportunidades crescem silenciosamente. A IA ajudou Carlos a visualizar isso de forma concreta. Ela comparou o desempenho projetado daquela empresa com alternativas do mesmo setor. Não era uma previsão mágica, apenas probabilidade baseada em tendência operacional. O resultado foi revelador. Permanecer significava aceitar menor eficiência futura do capital. Foi nesse momento que Carlos entendeu a diferença entre abandonar e ajustar. Vender não era desistir da empresa, era reposicionar recursos para onde a evolução continuava acontecendo. Ele decidiu reduzir a posição gradualmente, sem pressa, sem impulso, seguindo critérios previamente definidos. A decisão não veio acompanhada de alívio imediato, mas de algo mais importante: coerência estratégica. Dias depois, algo curioso aconteceu. Carlos parou de acompanhar aquela ação obsessivamente. A ansiedade desapareceu. A carteira voltou a fazer sentido como um sistema, não como uma coleção de histórias pessoais. Ele percebeu que investidores iniciantes procuram certezas. Investidores experientes procuram alinhamento entre dados e decisão. A IA
não tomou a decisão por ele. Apenas retirou o ruído emocional que impedia enxergar o óbvio. E então veio o maior aprendizado de toda a série até aqui. Ajustar a carteira não é reagir ao mercado, é acompanhar a evolução das empresas com honestidade intelectual. Empresas mudam, setores mudam, cenários mudam. A única coisa que não pode ficar parada é o processo de decisão. Carlos finalmente entendeu que disciplina não está em nunca vender. Disciplina está em respeitar o método mesmo quando a decisão é desconfortável. Encerrar uma posição deixou de parecer um fim, passou a representar continuidade. Continuidade da estratégia, da aprendizagem e da construção de uma carteira mais forte ao longo do tempo. Porque investir bem não é prever vencedores eternos, é reconhecer, trimestre após trimestre, onde o capital deve continuar trabalhando. No próximo vídeo, vamos entrar em um novo nível. Como usar a I, não apenas para analisar o passado, mas para antecipar mudanças estratégicas antes que apareçam nos resultados oficiais. Prompts práticos. Engenharia de prompt. Nível especialista. 1. Prompt. Decisão estruturada de encerramento de posição. Papel. Atue como gestor profissional de portfólio focado em eficiência de capital. Contexto. Avaliar se devo encerrar posição em uma empresa após deterioração gradual dos resultados trimestrais. Tarefa. Avaliar tendência operacional dos últimos trimestres. Identificar perda de competitividade relativa. Medir custo de oportunidade, comparando alternativas do mesmo setor. Apresentar decisão estratégica fundamentada. Formato. Diagnóstico para riscos para alternativas. Para recomendação objetiva. 2. Prompt. Realocação inteligente de capital. Papel. Atue como estrategista quantitativo de alocação de ativos. Contexto. Capital liberado após redução ou venda de posição. Tarefa. Sugerir critérios para redistribuição eficiente, considerando crescimento, eficiência operacional e previsibilidade de resultados. Evitar decisões baseadas em preço recente. Criar um plano de realocação progressiva em etapas. Formato. Critérios para processo, para execução prática, para riscos monitorados. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!